noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Pedimos então a Deus que nos abençoe nessa noite, agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, mais uma vez por estarmos aqui, agradecendo também as equipes espirituais, nossas equipes individuais, irmã Anastácia e todas as equipes da casa que nos receberam, que nos recebem, sempre com muito amor, com muito carinho. Possamos nós, então, nessa noite, mais uma vez, receber aquilo que precisamos, doar aquilo que pudermos, nos fortalecer para mais um dia de caminhada, para mais esse mês forte aqui. Que Jesus, então, abençoe a casa, iluminando a todos nós, fortalecendo os trabalhos, protegendo, dando a nós aqui o amparo que precisamos nessa noite e todos os dias da nossa semana. Que Ele também abençoe a todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, em qualquer lugar desse planeta. Os irmãos que mais sofrem, os irmãos que estão aí passando pelas provações severas, sejam conduzidos até eles, então, a uma amiga, sempre preparando no momento certo, no momento oportuno. E também que Jesus abençoe aos nossos irmãos que não puderam estar aqui, que eles também recebam as mesmas vibrações, recebam a visita da espiritualidade, dando a eles o amparo necessário. Que nós possamos também vibrar amor e luz a todos os nossos irmãos que estão aí hospitalizados, os irmãos que sofrem, que estão aí acamados, que estão sofrendo no seu leito de dor. Que Jesus, então, abençoe a cada um, que os médicos espirituais estejam juntos, amparando, fortalecendo, principalmente fortalecendo os seus familiares que passam junto pelas provações, dando a eles a tranquilidade e a esperança dos dias melhores. Mais uma vez agradecemos por mais esse dia, a Deus que nos deu essa oportunidade, a todos os irmãos que estão conosco no dia a dia, nos fortalecendo, nos amparando e nos dando também a oportunidade do nosso crescimento. Também possamos nós, então, vibrar o amor e a luz a eles, fazendo os nossos pensamentos, levando os nossos pensamentos a todos aqueles que sempre caminham conosco, e aqueles que mais necessitam, que possamos também levar os nossos pensamentos a eles, que eles recebam, então, aquilo que precisam. Agradecemos mais uma vez a esta casa, a todos que estão conosco, sempre nos amparando, pedindo então a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Augusto e nós vamos dar início à nossa preleção, que antecede o Evangelho, né? Nós estamos trabalhando continuamente o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel trabalha alguns versículos chaves do Evangelho, né? Ele pinça esses versículos e trabalha à luz, né, sobre os conhecimentos da doutrina espírita. Então, lembrando, né, que a doutrina espírita ela é totalmente pautada nos ensinos de Jesus Cristo, portanto, também temos como fundamento o estudo, né, do Antigo e Novo Testamento. Então, em especial o Novo Testamento, né, que é pós-Jesus, né, então vem sendo trabalhado essas lições e o grande objetivo de tudo isso é a gente conseguir contextualizar aquilo que está sendo proposto para extrair essas lições para o nosso dia a dia. Porque nada mais é que o Evangelho um norteador de conduta para cada um de nós, né? Nos auxiliando em conseguirmos nos tornar um pouquinho melhores a cada dia através do conhecimento e do entendimento. Jesus já trouxe a mensagem há mais de 2000 anos, né? O Antigo Testamento, lá com Moisés e os profetas, há quantos milhares de anos, mas nós ainda estamos aí patinando, né? Vivendo apenas no campo das experimentações, da teoria, e sem
a compreensão de que tudo isso que está sendo proposto é realmente para nós, para a nossa transformação individual. Então, aqueles que tiverem interesse, né, os capítulos anteriores do Pão Nosso nós iniciamos durante a pandemia, então estão no nosso canal do YouTube, se tiverem interesse, e aqui, para que possamos não deixar o pessoal que acompanha sem finalização desse livro, não sabemos se vamos continuar também transmitindo lá para frente, mas está sendo gravado também essas nossas preleções para aqueles que quiserem acompanhar por lá. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 139. Tem como título Oferendas. Então, eu gosto sempre de contextualizar, trazer um pouquinho do título, né, do momento daquele versículo que foi escrito, para a gente poder depois juntos ir lendo o que Emmanuel traz e trazendo para o nosso entendimento. Então, na visão de vocês, o que são oferendas? O que é uma oferenda? Você me visitou lá e me trouxe uma oferenda. Bom, não vamos trazer o sentido de... Porque normalmente quando a gente fala, fez uma oferenda, a gente liga a parte religiosa, né? Fazer uma oferenda para uma entidade, que também é uma oferenda. O que é isso? Está ofertando, né, algo em troca de alguma coisa, em agradecimento a alguma coisa. Mas oferenda é qualquer tipo de oferta. Em especial, faz-se uma oferenda normalmente quando se espera algo em troca, ou já aconteceu algo que era querido, né, algo que nós almejávamos, e então estamos fazendo aquela oferenda em agradecimento, seja a Deus, seja um espírito, seja aquilo em que acreditarmos. Então, normalmente, esse conceito de oferenda ele vem atrelado, né, preso a essa questão de agradecimento, de presente, de oferta, nesse sentido, né? E o versículo que norteia esse nosso estudo de hoje como a grande maioria dos capítulos desse livro, né, Emmanuel trabalha muito com Paulo. Então é uma carta, uma epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. E ela diz: porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então aqui está falando a respeito de Jesus, né? Lembrando, vamos contextualizar essa carta aos Hebreus, né? Paulo, Saulo de Tarso, ele era um perseguidor de cristãos, ele era doutor da lei, mas ele passa por diversas situações que vêm vamos dizer assim, ele vem a se transformar e se converter a Jesus Cristo. De perseguidor de cristão, ele passa a ser o maior divulgador do cristianismo para além das terras de Israel. E ele fazia viagens, né, para divulgação da mensagem do Cristo. Então, nessas suas viagens missionárias, onde ele encontrava corações ali que estavam abertos a receber a mensagem, normalmente formavam-se um grupo ali de cristãos, né, o cristianismo nascente, ou ali ele se encontrava com pessoas que já estavam iniciadas ali no cristianismo e fortalecia esses grupos. Então, ali foram surgindo essas comunidades, podemos chamar de igrejas e assim por diante. Mas eram grupos, né, comunidades cristãs. O nome igreja veio bem depois, com a igreja católica apostólica romana, né? Então, Paulo, ele começa a se tornar referência, tanto para solucionar dúvidas, quanto para levar orientações, e não podendo estar em todos os lugares que o eram necessários, né, a sua presença, ele começa a escrever cartas, ou epístolas. E nessas epístolas ele direciona essas cartas aos grupamentos, lembrando sempre que é uma mensagem imperecível, né? Ela serviu lá para aqueles grupos, mas também serve para nós hoje. Paulo, como doutor da lei, entendedor do Antigo Testamento, né, pois era o que ele defendia, ele, quando conhece Jesus, ele precisa dar um break em tudo aquilo. Ele falou, eu preciso ressignificar tudo aquilo que eu estudei em um outro momento. E aí Paulo pega tudo aquilo que Jesus propõe, né, reestuda, né, todo o Antigo Testamento, toda aquilo que ele já tinha conhecimento, mas agora com Jesus.
e aí ele começa a levar essa mensagem. Então Paulo ele cita diversas passagens do Antigo Testamento, e assim por diante. É uma leitura difícil, mas existem hoje grandes estudiosos que nos ajudam nessa compreensão, né? Então, essa carta aos Hebreus dizem que foi a única carta que Paulo mesmo escreveu a próprio punho. No demais, ele tinha seus colaboradores, possivelmente ele ditava para esses irmãos que os escreviam. Mas ali, em determinado momento, Paulo tenta levar a mensagem do Cristo para os irmãos ali, né? Para os judeus, mas ele não é bem aceito. Então ele fala, olha, eu vou direcionar os meus esforços para levar essa mensagem aos gentios, aos povos que não eram judeus. E nisso, um senhor, né, ele chega para conversar com Paulo, isso está relatado no livro de Paulo e Estevão, e pede para ele que não desistisse dos seus irmãos ali, né, porque Paulo era um judeu. Paulo, ele era a referência dos judeus como doutor da lei. Então, ele decide dedicar algumas horas do seu dia e escreve de todo o seu coração essa carta ali, destinada, né? Não abandonando os irmãos, mas orientando-os também. Então, a quem estivesse pronto a absorver os seus ensinamentos, que recebesse as suas orientações, né? Então, ali, esse pedaço, eu vou puxar um pouquinho antes, né? Ele vai estar explicando ali sobre Abraão e um irmão, não sei dizer o nome dele, Melquisedeque. Alguém sabe o nome dele? Melquisedeque, né? Estão falando aqui esse Melquisedeque. O próprio Abraão paga dízimo a ele depois que retorna e aí mostrando a propriedade, porque ele não era de uma família tradicional, né, da linhagem de Levi e assim por diante, mostrando que esse Melquisedeque ele era alguém que tinha, vamos dizer assim, propriedade espiritual para até receber aquele dízimo de Abraão, que era o patriarca, né? E assim por diante. Aí ele vai trazer para nós que Jesus, né, tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, né? Então ele fala, não é mais as alianças vamos dizer, frágeis que nós fazemos com a espiritualidade, com Deus, né? Já pararam para pensar, né? Quando nós acabamos por pedir auxílio para a espiritualidade, quando nós nos comunicamos, né? Normalmente são nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a coisa arroja, a gente, preciso de Deus, preciso de ajuda. Aí a gente fortalece na fé, a gente começa a oração, a gente começa a pedir, a gente começa a frequentar, a gente começa a ir na casa de oração que nos dá o amparo, né? Então as nossas alianças, elas oscilam de acordo com as nossas necessidades, né? Ele fala, a aliança de Jesus com Deus, ela não era frágil como as nossas, né? Dos sacerdotes comuns tem havido muitos, pois a morte, né, a morte do corpo, tem os impedido de continuar o seu ofício, né? Jesus, isso aqui eu estou lendo porque eu peguei lá na carta um pouquinho antes do trecho aqui, né, para a gente entender o que estava sendo dito, né? Jesus tem um sacerdócio permanente, visto que vive para sempre, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Por que Jesus, né, é capaz de salvar definitivamente os seus seguidores, né? Porque Jesus, ele não vem salvar da forma como nós pensamos o tempo todo, né? Jesus morreu para nos salvar. Mas como que é isso? Jesus passa por tudo aquilo por nós, é crucificado, é morto, é flagelado, né? Então o sangue de Jesus lava todos os nossos pecados. Isso fica uma coisa um pouco terceirizada, não fica? Jesus passou pelos sacrifícios, né? Nós matamos Jesus pelos nossos pecados, pela nossa ignorância, pela nossa vontade de poder, ou seja, qualquer tipo de coisa que dominava e ainda domina as pessoas no mundo, né? Os prazeres, as paixões, a vaidade, o orgulho, né? O poder, a ganância. E aí a gente vai falar, porque ele morreu, nós estamos livres. Está tudo certo. Então isso é um pouco
contra, né, a justiça, é contra a responsabilidade de cada um. E é isso que o Espiritismo ajuda a gente a compreender. Não é que Jesus morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos salvar. Jesus experienciou tudo aquilo lá para trazer para nós a nossa linha de conduta. Com tudo que Jesus passou, ele sabia que ele ia passar. Por quê? Porque era necessário aquele exemplo, era necessário aquele ensinamento para que nós também, dentro das nossas próprias vivências, pudéssemos vivenciar aquilo que Jesus estava propondo, né? Viver, amar ao próximo como a si mesmo, perdão das ofensas, dar a outra face, caridade, humildade, amor, e tudo aquilo que Jesus veio ensinar. Jesus, né, carregou a sua cruz ali, e a gente quer fazer o que com a nossa? Carrega aí para mim. Né? Não é? A gente não quer passar a bola para o outro, nossa, está muito pesado, vou levar lá para o pastor para ele carregar para mim, vou levar lá para a irmã Anastácia, que ela vai tirar a minha. E a gente acaba por esquecer a essência das coisas. Que essência das coisas? Questões fundamentais básicas que o Espiritismo nos ajuda a compreender, porque essas questões estão aí no ar para todos nós. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que nós estamos fazendo aqui? É o que a gente não se pergunta. Nós vivemos. Vivemos daquilo que nos agrada. Mas a gente se pergunta, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Porque a partir do momento que eu entender o que eu estou fazendo aqui, vai mudar a minha linha de vivência. Aí eu preciso viver compreendendo o objetivo. Né? Se eu tenho que estudar para uma prova, eu vou fazer um concurso. Eu sei que eu preciso estudar árduo porque a minha finalidade é passar naquele concurso. Se eu não estudar, eu não vou passar. Não é? Então, se tudo aquilo que eu deposito as minhas fichas é conseguir a vaga daquele concurso, se eu não me esforçar agora, eu não vou conseguir. Então, já está falido o meu objetivo. E é o que está sendo proposto para nós. Se hoje eu entender que o meu objetivo aqui no planeta Terra é me melhorar, é evoluir, é crescer, o que eu estou fazendo para isso? Porque se a finalidade está lá e eu não estou fazendo nada para chegar até lá, é mais do mesmo, né? É querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então nós precisamos ter isso muito vivo dentro de nós. A necessidade de conhecer e compreender o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo. Se o meu objetivo é curtir, ótimo. Vou curtir a vida doidada e segue o barco. Depois a gente vê no que vai dar. Entendendo que vai dar em alguma coisa. Né? Então aqui o que ele traz para nós? Né? Jesus, ele não foi, né, um simples indivíduo que passou por aqui, né, sem, vamos dizer, compreender aquilo que ele estava realizando. Ele foi, né, ele fez tudo aquilo que ele precisava para deixar a mensagem dele, deixar o legado dele, deixar a proposta dele, e aquele que quiser, aquele que compreender, que o faça, que siga também. Mas a gente está ali, né? Fazendo as oferendas, fazendo as promessas, passando a responsabilidade para os outros. A hora que vem a prova da vida, porque também estamos compreendendo hoje que as dificuldades são meios de aprendizado, são às vezes os estímulos necessários para o nosso aprendizado. O que a gente faz? Seu Ferrari, carrega aí, por favor, no meu fardo. A dificuldade está aqui, tem como lá, Walter, você resolver para mim? E aí eu não me extraio das situações que estão sendo colocadas no meu caminho os aprendizados necessários. Eu não tiro o potencial daquela situação para o meu crescimento pessoal. Então nós estamos aqui passando, às vezes, batido com as coisas. E aí, o que acontece? Dentro do que nos está sendo ensinado, quando eu não aprendo, eu vou ter que passar de novo por aquilo. Quem sabe, Jesus falava, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Porque se está acontecendo uma coisa, você não aprendeu com aquilo, você vai ter que passar por isso de novo e quem sabe até de maneira um pouco mais complicadinha para ver se desperta. Era isso que ele falava, olha, eu te curei, né? Agora. Mas se você não se aprumar aí,
vai acontecer de novo. Quantas vezes não acontece isso com a nossa vida? Uma pessoa vai lá, faz um tratamento, é 7 dias de antibiótico. Isso aqui é um exemplo bem básico, né? 7 dias de antibiótico, você toma 3 dias. Aí você fala, nossa, tô bem, tô curado, tá show de bola. E segue a vida. No outro dia, tá beleza, 2 dias depois tá beleza, depois vem a doença de novo, a força P. O que aconteceu? Selecionou só as bactérias difíceis lá e não fez o tratamento correto, não passou pelo que tinha que passar, não fez o que tinha que fazer. Agora vai ter que tomar mais um antibiótico, vai ter que ser internado, vai ter que tomar soro. É isso que acontece com a gente. Não passou, não aprendeu, não fez direito, vai fazer de novo. Mas em qual situação? Eu tenho eternidade para evoluir. Beleza, mas na próxima encarnação nossa, onde estaremos? Sob quais condições? Será que a gente vai ter uma casa de amor explicando para nós o caminho ou nós vamos ter que aprender na paulada? Não sei. Não sabemos, né? Então, esse capítulo ele vem trazer para nós justamente essa questão, né? De, ao longo do tempo, estarmos aí ofertando, oferecendo coisas materiais, coisas da natureza, né? E tudo mais em troca de aprendermos ou conseguirmos vivenciar as necessidades do nosso aprendizado. Então, Emmanuel começa dizendo assim para nós: as criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. O que ele quer dizer? A hora que está tudo tranquilo, né? A gente está seguindo a vida, estamos aproveitando. Às vezes vamos lá, né? Viemos aqui no centro, toma uma água fluidificada, com a cabeça lá no mundo da lua, pensando no serviço, pensando o que eu vou fazer a hora que eu sair daqui, onde que eu vou jantar, e assim por diante, né? A gente segue a vida. Só que quando o céu está azul, a água está limpa, né? Aí a coisa começa a complicar, né? Entretanto, logo surgem dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Então nós, a hora que vem as nossas dificuldades, o que a gente quer fazer com elas? Viver elas? Eu não quero, vocês querem? O que eu quero que aconteça com as minhas dificuldades? Suma, né? Ó a minha dor aqui, ó Alex. Dá um jeitinho aí, ajuda eu, cara. Irmã Anastácia, tô com dor, não tem como tirar. Às vezes a gente até se revolta e fala, nossa, todo dia lá no centro, né? Trabalhador da irmã Anastácia, com uma passa todo dia, água fluidificada, lê o evangelho. E tô passando dificuldade, né, irmão? Falando, gente, não faz milagre aqui. A gente tá aqui para ajudar vocês a passarem bem pelas dificuldades. Não é porque tá dentro da casa que você não vai ter dificuldade. E é isso que a gente não compreendeu ainda. Nós não entendemos que o grande ponto essencial da nossa existência não é não ter dificuldade, e sim conseguir passar por elas da melhor maneira possível. Extrair delas as melhores lições. Né? Eliminar elas, porque quando a gente aprende, tá lá. Com essa, vamos para a próxima. Já foi dito que o planeta Terra não é um lugar de um paraíso de delícias, que a gente está aqui a passeio, estamos aqui para ser feliz. É uma utopia, como dizer, algo que a gente gostaria, mas não vai acontecer, porque não é para isso que o planeta Terra serve. Por que não é para isso? Imagina se tivesse tudo bem, a gente vivesse só feliz, o que vai acontecer? Zona de conforto, estamos tudo sossegado, está tudo belezinha, ninguém vai se mexer. Muito poucos vão se mexer, ou muito pouco nós vamos conseguir andar. Então a coisa, a hora que a espiritualidade fala que a hora que dá aquela calmaria, pega ar, refaz as forças, porque vai vir paulada. É isso que nós estamos fazendo aqui, aprender. Nós ainda não temos capacidade de aprender somente pelo amor. Ainda é necessário a cutucadinha da dor, né? Então, ele coloca que nós queremos substituir a nossa dor, queremos tirar a nossa dor, queremos que alguém tire para nós, né? Muitas vezes pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidados pela mão do Senhor. Olha que interessante isso aqui. Muitas vezes pagam um preço elevado. O que é pagar preço elevado? É dinheiro? Pode ser. Quantos não pagam? Vem que aqui na nossa casa nós resolvemos o seu problema em 3 dias. Né? Faz um Pix aí de 5 mil, 10 mil, 20 mil, uma casa, um carro, que eu vou tirar o seu problema.
Você está comprando uma casa no céu aqui com a gente, se você pagar tanto. A gente não paga para livrar os nossos problemas? Ou vem aqui que eu vou ler a sua sorte, me dá tanto que eu vou descobrir o que vai acontecer com você. Olha, nós vamos ali dentro da sala, a irmã Anastácia. Não acontece isso aqui, tá, gente? Mas a irmã Anastácia está trabalhando, ela pode te ajudar. Mas para isso você vai ter que fazer uma doação de tanto. Não se paga pela solução dos problemas, que vai solucionar, eu não sei. Mas que o povo paga. Né? Quantas trocas não existem ao longo dos séculos e ainda hoje? Né? Nossa, eu estou fazendo uma oferta a Deus, eu te ajudei, eu paguei tanto lá, né? De dízimo, de oferenda, de oferta. Né? O senhor podia me livrar do meu problema, né? Vou acender umas 500 velas se acontecer tal coisa. A gente não paga para tentar resolver? A gente não troca? Então isso está arraigado, isso está preso na nossa tradição. Não a tradição de hoje, que a grande maioria de nós não é de berço espírita, mas a tradição de séculos e séculos e milênios aí que nós estamos aí tentando trocar, tentando pagar, tentando terceirizar para alguém resolver pela gente. Né? Então existe esse pagar, mas ele está falando também, nós pagamos preços altos. Por que preço alto? Acabamos de falar. Se eu não passar por aquilo que eu necessito hoje, eu vou ter que pagar de outra forma, vou ter que passar de outra maneira, vou ter que passar em outro momento. E eu adiar a minha felicidade não é um preço alto a se pagar? Eu adiar a minha tranquilidade, eu adiar momentos felizes, não é um preço alto que a gente paga? Porque quando a gente resolve um problema, como é dito o ditado, que quando um ato no bem cobre uma multidão de pecados, o que ele quer dizer com isso? Que quando a gente aprende alguma coisa, aqueles milhares de erros que nós cometemos naquele quesito acabaram. Eu aprendi, eu não preciso mais passar por isso. Eu não preciso mais aprender isso, está aprendido. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma criança. Nós somos crianças espirituais muitas vezes, né? O pai chega para o filho não faz a tarefa, ele não faz a tarefa, você está de castigo. O filho deixou 5 tarefas sem fazer, você está de castigo hoje, você não vai assistir TV hoje. Aí no outro dia o filho vai lá, fez toda a tarefa perfeito, do melhor jeito que ele pôde. Aí o pai chega para o filho e fala, hoje você vai ficar de castigo porque você não fez há 2 dias atrás a tarefa. Os pais fazem isso? Por que não? O filho não fez a tarefa? A proposta não era dar um castigo para o filho começar a despertar e fazer a tarefa? Ele não fez a tarefa? Por que você vai dar castigo? Deus é assim, a gente acha que a gente é bom. Imagine Deus, o quão melhor que nós ele é. Você acha que Deus vai chegar e falar, agora vocês vão pagar por o que vocês fizeram lá atrás? Vocês aprenderam, mudou o pensamento, não vou fazer mais. Isso que é o ticar a lição e vamos para a próxima. Então, quando a gente aprende alguma coisa, nós cobrimos um monte de dificuldade. Um monte de horizontes bons se abrem para nós. Então, é isso que ele está trazendo para a gente. Né? Então, também, nós pagamos muito caro por não aproveitar os estímulos. Nós estamos aqui para quê? Para que nós estamos aqui encarnados? Para ser feliz? Também. Dentro da medida que podemos ser felizes. Mas não é só ser feliz. Estamos aqui para quê? Curtir. Vamos curtir. Momentos de felicidade, de divertimento, são maravilhosos. Mas não é o objetivo do espírito que somos. Nós estamos aqui, os espíritos estão aqui encarnados para crescer, aprender e evoluir. E qual o meio para atingir o meu objetivo? Transformação interior. Para se transformar interiormente tem que mudar, tem que transformar, tem que aprender, tem que se esforçar. Então é isso que ele está falando. Quando vem uma dificuldade, que é um estímulo dado por Deus, ou dado pelas leis de Deus, para que eu comece a pensar e fazer diferente, e eu fujo desse problema, o que acontece? Eu estou fugindo da solução. Quando eu passo para alguém resolver o meu problema, eu estou fugindo do aprendizado. Então, vou ter que passar por isso novamente, então ainda não foi missão cumprida. Segue o barco e vai voltar. Por que Jesus fala, perdoa para ser perdoado? Porque se eu não perdoo, eu estou aqui com algo em aberto que é contra a lei de amor, que é a lei de Deus.
Então eu não perdoei, eu não estou perdoado. Não está ainda finalizado isso, nós vamos ter que se ajustar. A gente precisa compreender as palavras. Não é que quando eu não perdoo, serei castigado. Pode até ser. Se eu começar a me nutrir de sentimento, um monte de sentimento ruim, aquilo me adoece. Aí ali eu já estou pagando por isso. Porque eu estou adoecendo pelos meus próprios pensamentos e sentimentos. Que adoece o meu corpo físico. Mas não é só isso. Nós estamos aqui em aberto a nossa relação. Vai ter que acertar. Então, em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as ofertas da fé. Má fé? Pode ser, mas às vezes por falta de conhecimento, por não ter compreendido o que realmente significa a religiosidade, Deus, né, o nosso destino, as nossas necessidades. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Então vamos lá para trás, né? Nos rituais primitivos, porque as nossas atitudes eram ainda primitivas, então nós acreditávamos agradar a um ser superior de que forma? Eu vou te oferecer uma criança, vou te oferecer um jovem, vou te oferecer uma vida humana para te fazer feliz, Deus. Olha o entendimento de Deus, né? Matar uma criatura, um filho dele, para ofertá-lo, para ele ficar contente. Né? Com o escoar do tempo, foi se passando o tempo, o homem melhorou um pouquinho, né? Passou a matança de ovelhas, touros e bodes no santuário. Né? Então não vamos mais matar a gente, agora a gente mata só os animais, né? Que também são espíritos, assim como nós em desenvolvimento, né? Ainda cumprindo a sua jornada nos nossos irmãos menores, mas vamos matá-lo para nos livrar dos nossos pecados. Né? Todos sabem a origem do bode expiatório. Olha, pegou ele como bode expiatório. Né? Pegava-se um bode, né? E para se livrar dos pecados, soltava aquele bode no deserto, sem comida, sem água, sem nada, para ele morrer à míngua e nos livrar dos nossos pecados. Né? Tem até aquela cena emblemática de Jesus, né? Expulsando os vendilhões do templo. O que era isso? Em especial nas grandes festas, né? O povo judaico ia para Jerusalém, no templo, né? Para essas festanças lá, eles, para cumprirem os rituais, fazia parte da tradição judaica, eles iam fazer as oferendas. Quanto maior for o meu pecado, em vez de eu matar uma pombinha, eu sacrifico uma ovelha, sacrifico um touro, e aí isso aí vai me livrando dos meus pecados. O que nós estamos fazendo? Olha, toma o meu pecado aí, passarinho, degola ele e vai. Né? Não lembra lá no Antigo Testamento, né? Caim e Abel, aí tem, eu não lembro quais eram, né? A minha oferenda foi agradável a Deus, a de Caim não, né? A de Abel foi, um sacrificou uma ovelha, o outro ofertou a sua plantação, e eu não lembro qual foi o pai que ia levar o filho lá para sacrificar no monte, né? Abraão, né? Então, a gente vê a tradição, né? Tudo bem, às vezes aquilo foi simbólico, muito daquilo é uma história para tirar uma lição, mas fazia parte do ritual, do entendimento daquele povo. E as coisas foram se melhorando. Mesmo os próprios judeus hoje já não tem tanto essa questão, apesar de ter muito ritual ainda, mas acho que essa parte de oferenda animal já está um pouco mais em desuso, né? Por muitos séculos perdurou o plano de óbulo, né? Oferenda, oferta. Né? Óbulo da viúva é oferta da viúva. Então, por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Então chegou um outro momento, já que nós não vamos matar mais animais, então vamos doar, né, riquezas para a igreja, vamos doar obras de arte, terreno, casa, e assim por diante. Né? Muitas vezes, eu estava conversando com o Emerson antes de começar aqui, e a gente estava falando sobre o início do dízimo, né, que na época das tribos de Israel, eles deixaram os levitas responsáveis pela parte do dízimo. E o dízimo, ele era uma parte recolhida antigamente para quê?
para que eles tratassem das viúvas e dos órfãos. Então, tinha um objetivo que era para se poder, vamos reunir o dinheiro, como se faz hoje numa casa séria de oração, todo mundo doa o dinheiro em prol de uma comunidade. Vamos doar aqui para a nossa casa, porque nós estamos construindo algo que vai ficar para nós. Olha, nós temos um trabalho assistencial com doação de cesta básica. A gente arrecada para poder ajudar uma comunidade necessitada, tirando toda a parte do superfaturamento, do interesse pessoal e assim por diante, que ainda faz parte do ser humano e não das casas religiosas, não deveriam. Então, ele está colocando aqui, parou de matar gente, parou de matar animal, vamos doar riqueza, então a gente está sempre tentando um outro jeito. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, como se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. Nós estamos tentando comprar Deus. Será que Deus se agrada com trocas, com oferendas? Jesus já ensinou, antes de ir lá e fazer uma oferta no templo, vá lá e se reconcilie com o seu adversário. E que ele falou, é muito mais importante você ir lá e se reconciliar com o irmão que você tem os afetos, do que você vai fazer uma doação. Porque a grande sacada de tudo isso é lá dentro. É importante aquela pessoa, não estamos falando que não é importante a pessoa que faz uma oferta, que faz uma doação, que faz de coração para o bem, para ajudar. Mas nós estamos falando de troca, nós estamos falando daqueles que ainda se importam mais com o exterior do que com o interior. E é isso que ele propõe para nós. Qual que é a grande oferenda? Lembra do versículo que ele trabalha aqui para a gente? Porque isso fez ele, Jesus, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Ele não ofereceu nada na hora do Calvário. Jesus, na hora que estava morrendo, ele não falou, Deus, tome tudo que eu tenho. Deus, se você me livrar da cruz, eu vou fazer tal coisa. Não. Jesus se entregou, sabendo o que ele estava fazendo, para um sentido muito maior. E quantas vezes nós nos entregamos? Quantas vezes nós nos doamos lá de dentro de nós? Então é isso que ele está trazendo para a gente. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se, tirando a sua responsabilidade sobre o trabalho de autoaperfeiçoamento. Então a grande maioria das nossas ofertas não é por ajuda, por caridade, por amor, e sim eximindo a nossa responsabilidade de trabalho de se autoaperfeiçoar, de trabalhar realmente onde a coisa aperta, que é dentro de nós. É aqui o nosso grande compromisso. Sim, a caridade, não é dito que a caridade material é a mais fácil de se fazer, é fácil ir lá e doar uma cesta básica se eu ter dinheiro sobrando. Mas e a caridade moral, de você doar seu tempo, de você doar seu amor, de você doar seu carinho, de você fazer aquilo que está à sua disposição da melhor maneira possível pelo próximo? Essa é mais meritória, não que a outra não seja necessária. Então, nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo, a nós. Jesus nos ensinou. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para sacrifício no templo. Então, Jesus não trocou com nada, E sim, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se, como se ele estivesse se imolando, em favor das criaturas, e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Olha que bonito ele finaliza, Então Jesus, ele se doou para trazer todo esse ensinamento para nós, Ele não tentou ofertar nada, Deus não pediu nada, não trocou nada, Então ele mostrou que ao que ele veio, e ele está convidando a gente também. Emmanuel traz esse sentido para nós, que nós também estamos aí vivenciando as nossas experiências aqui na matéria, testemunhando diante das nossas provas, das nossas expiações, dos estímulos que a espiritualidade coloca na nossa vida, que é aquilo que realmente vai fazer com que nós tenhamos a necessidade e consigamos trabalhar dentro de nós mesmos. Olha,
está muito difícil, vou trabalhar minha paciência. Olha, está pesado, vou trabalhar minha resignação. Olha, o sofrimento do meu irmão, vou trabalhar meu amor. E assim por diante, né? A grande sacada da vida é essa, né? Que nós peguemos, como diz o Marcelo, né? Pegar do limão e fazer uma limonada, né? É azedo, às vezes, mas dependendo se for bem trabalhado, ele gera um refresco, né? Então é realmente pegar as dificuldades e extrair delas aquilo que de bom pode gerar, mas dentro de nós, não somente a gente passar a bola para o outro. Existe sim muitos irmãos que estão à disposição, estão abertos a nos ajudar a passar por isso, mas a gente precisa compreender que ninguém pode passar por aquilo que eu preciso passar, né? Se está acontecendo na minha vida, porque é a minha necessidade, é porque daqui eu preciso, né, retirar algum aprendizado, alguma lição. Podemos sim, né, pedir ajuda para os irmãos, oração e assim por diante, mas tentar não nos esquivarmos ante as nossas provas, né, ante as nossas necessidades. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo certo? Então, esse é o capítulo sobre as oferendas. Espero ter conseguido passar um pouquinho da mensagem. É uma ótima continuidade de trabalho com nós, que Jesus, que Maria, que a Anastácia possam continuar nos amparando nessa noite de hoje. Que assim seja.